Boa noite, o Conexão Porto Indústria de hoje está começando e mais uma vez estamos fora do nosso estúdio e hoje num lugar mágico, um lugar especial onde você entra e parece que faz uma viagem no tempo. Eu estou falando do Museu do Porto de Santos, aqui pertinho da Autoridade Portuária, com mais de 2.000 peças, um acervo espetacular, muito bem cuidado e que antes até de começarmos essa gravação fizemos aqui uma volta, um tour pelo Museu do Porto que recentemente passou por reformas e está aberto para a população conhecer, para o turista conhecer, inclusive neste período do carnaval, né? Que as pessoas estão chegando aqui na Baixada Santista, é um passeio dos mais interessantes para quem quiser conhecer. Eu estou aqui com dois representantes, né, da Autoridade Portuária, o Caio Tessieri Moretti, que é o assessor da diretoria e presidente da Fundação Senep, e também com o Jorge Valias de Souza, que é assistente pleno, ele é encarregado aqui do Museu do Porto. Começar falando dessa história da reforma, né? Ô Caio, ficou quanto tempo parado aqui, fechado para a reforma? Foi feito um trabalho importante de reestruturação, afinal de contas, todo esse acervo precisa ter um cuidado especial para que ele seja preservado, mantido para as futuras gerações, não é, Caio? Com certeza. O museu ficou por aproximadamente 2 semanas fechado para fazer principalmente revitalização de piso. Esse piso, boa parte dele é de madeira pinho de riga, que veio da Europa no início do século passado. Então a gente tem que ter o devido cuidado e, como você bem falou, preservar para que as próximas gerações possam ter conhecimento e vir aqui fazer a visita com as instalações adequadas, né? E não é só uma reforma, depois é a manutenção, o cuidado que tem frequente com esse espaço aqui, não só com as peças, né, que a gente pôde observar, mas com a própria estrutura desse casarão, né? O casarão ele foi construído num formato de uma propriedade de alto padrão. Então nós temos telhas francesas, toda a parte de metal também importada da Europa, assim como o piso. Isso, embora seja uma grande riqueza, né, e uma beleza muito grande, a gente tem que também ter uma grande responsabilidade de cuidar e manter isso preservado à altura, né? Fala aqui com o Jorge estava me dando uma aula agora há pouco aqui, a gente andava, ele explicando todos os detalhes aqui, por exemplo, dentro do Museu do Porto, a gente tem equipamentos médicos, né, porque os trabalhadores do Porto, eles tinham um hospital, e tem aqui equipamentos de raio-x, de eletro, de quanto tempo esses equipamentos? Vou começar pelos equipamentos médicos para depois a gente falar de outros temas, né? Tem um mini hospital aqui do meu lado esquerdo praticamente, peças aí de quanto tempo, hein, Jorge? Então, do início da empresa CDS, Companhia Docas dos Santos, a empresa ela chegou a ter entre 14 e 15 mil funcionários como operadora portuária, né? A gente está falando sobre o período onde a CDS começa, a partir de 1888, a construção e o desenvolvimento do Porto de Santos, sendo que em 1892 a chegada do primeiro navio a vapor aqui. Então, a quantidade de trabalhadores que foi aumentando de maneira exponencial tinha que ter atendimento num próprio hospital da empresa, né? Então, a gente tem a Associação Beneficente da Companhia Docas, que é o Hospital Estrela Azul, né? E boa parte desses equipamentos é desse período, de 1892 para frente, para atendimento dos contratados, para a admissão dos novos contratados e tanto para os exames periódicos como qualquer tipo de atendimento hospitalar na época. Então a empresa CDS ela teve essa característica de ter um hospital próprio, também tinha um colégio, o Colégio Docas, né? E também tinha a presença da Guarda Portuária. Então a gente tinha aqui a presença dos 3 principais agentes, né, na área de segurança, na área de saúde e de educação, fornecido pela CDS nesse primeiro momento. Legal, mas não é só um hospital, né, que a gente relembra aqui os equipamentos que tem desse período. Você tem réplicas de navios, equipamentos de mergulho, peças de embarcações, enfim, tem sinos, tem muita coisa, que documentos históricos, né? É um acervo que é riquíssimo e que as pessoas deveriam, né, estar em Santos, está pertinho, tem inclusive uma estação do VLT muito próxima à estação do Porto, aqui é de fácil acesso, é um local que as pessoas deveriam conhecer, né, Jorge? Sim, com certeza. O acervo ele se caracteriza por quadros, livros,
documentação do século passado, boa parte do equipamento da CDS, equipamento náutico, mas não só esses equipamentos contam uma história, né? Aqui a gente também conta a história das pessoas, né? Então, através de uma equipe de atendimento aqui, que são os auxiliares portuários, que trabalhavam em um determinado momento fazendo atracação de navios, atualmente esses profissionais com experiência do trabalho no cais fazem o atendimento em visitas guiadas, né? Aí, para a gente ter uma ideia de como que é feito esse tipo de atendimento, o nosso acervo ele não fala por si, ele precisa de se contar uma história, e a história que se conta aqui é a história do trabalhador portuário. Caio, diga uma coisa, você na Fundação Senep treina muita gente, né? Muitos jovens, estudantes que vão lá, que querem ingressar nessa vida portuária. É quase que obrigatório dar uma passadinha aqui para conhecer essa história, porque o conhecer como o Porto de Santos nasceu e como ele se desenvolveu, eu acho que torna qualquer profissional, por mais modernidade que a gente tem à disposição hoje nas profissões, acho que conhecer um pouco isso aumenta a noção de importância do Porto para essas pessoas, né, Caio? Sim, os cursos presenciais que nós fazemos pela Fundação Senep, praticamente todos nós trazemos os alunos aqui para conhecerem a história do Porto um pouquinho fora da sala de aula. Então, esse educacional com o cultural, essa integração aqui nesse espaço da APS, a gente consegue fazer muito bem. Trazer os alunos para conhecer a história do Porto, a história da CDS, que conta muito da história do país e da nossa região, principalmente aqui da cidade de Santos, cidade do Guarujá. Então, é praticamente obrigatório vir aqui no museu. A gente tem peças aqui do período imperial, né? Então, imagina para um estudante que quer conhecer mais do Porto, ver como que era feito, processos, equipamentos e o quanto que a gente evoluiu e vem evoluindo. Por exemplo, um escafandro, um equipamento de mergulho, como que a gente consegue olhar para aquilo e pensar numa pessoa, um profissional, um mergulhador, trabalhando com aquele tipo de material, e refletir sobre as condições de trabalho, sobre a tecnologia, o quanto que ela influencia no trabalho. Então é uma viagem muito importante para o estudante também, que quer aprender mais sobre Porto e quer trabalhar na área portuária. Jorge, me diga uma coisa, se para o estudante é uma surpresa, eu fico imaginando para o turista, até para a pessoa da cidade, chega aqui, toma conhecimento desses equipamentos. O Caio falou do escafandro que está ali, no cantinho, é um equipamento pesado, grande, As pessoas que, inclusive as que vêm do interior, que não têm esse hábito de conhecer as coisas do mar, digamos assim, relata aí algumas reações que você viu ao longo desse tempo aqui no museu, as pessoas surpreendidas, com o que tem aqui. Então, o museu ele tem essa característica de trazer memórias afetivas até mesmo para as próprias pessoas de Santos, Então, é interessante às vezes a gente observar que não necessariamente é aquilo que a gente acha que realmente vai trazer uma emoção para a pessoa. Mas é um acendedor de luz que a pessoa fala assim, isso aqui tinha na casa da minha avó. Uma criança que às vezes chega e se surpreende em entender como é que era o equipamento de orientação de uma embarcação, como essa que a gente está aqui ao lado, aqui atrás. Então são tipos de memórias afetivas que trazem bastante satisfação. E aí quando a gente fala sobre direcionado ao profissional portuário, ao trabalhador que já trabalhou ou na CDS ou na CODESP, a gente ainda tem no nosso acervo algumas identificações que trazem a memória afetiva do meu avô que trabalhou aqui na CDS. Então, quando você consegue descobrir aqui a identificação da pessoa, meu avô trabalhou aqui, o número da matrícula dele era esse número, aí você consegue descobrir a foto do avô dele que trabalhou aqui na empresa. Isso aí eu já vi muitas pessoas indo às lágrimas aqui, entendeu? É uma coisa muito bonita de se ver essa emoção de ter contato com uma coisa que ele nem sabia que o pai dele ainda fazia parte da história portuária. Legal, você tinha me dito, são mais de 2.000 peças nesse acervo. Aqui a gente está nesse casarão que é tombado,
você tem lá fora, tem âncoras gigantescas, que até o Jorge estava me dizendo que não tem exatamente a ideia, quando elas foram trazidas para cá, não se sabe exatamente a origem dessas âncoras. Tem ali o trem, tem uma embarcação reformada lindíssima que está ali fora, e aqui tem o piso térreo e são mais 2 andares que a pessoa tem aqui. Essa viagem no tempo tem bastante coisa para ela ver e com muita história para ela conhecer, né? Sim, o museu ele tem essa configuração, ele tem salas temáticas. A gente aqui nesse local onde a gente está aqui, a gente está na sala náutica. São 21 salas temáticas divididas em 3 pavimentos. Esse pavimento aqui, a gente ainda tem o porão. A gente tem bastante equipamentos relacionados aí aos maquinários que tinha na empresa e a história também dos estivadores, dos trabalhadores que fechavam sacas de café. A gente tem boa parte desses equipamentos na parte do porão. Na parte de cima a gente tem equipamentos relacionados aos engenheiros, uma sala específica para a usina hidrelétrica de Itatinga, que tem todo um histórico relacionado a isso. A gente tem uma sala das homenagens lá, onde a gente tem indumentárias ou as roupas das mulheres que moraram nessa época aqui, né? E na parte externa do museu a gente também tem boa parte do acervo, que é esses equipamentos que você citou aí, né? A gente tem âncoras aqui, que são âncoras que foram descobertas num processo aí de aprofundamento de canal, que a gente chama de aprofundamento de berço, né? E de naufrágios do século XVIII, século XVII, são embarcações de madeira antiga, né? Então essas âncoras talvez sejam as peças mais antigas do acervo. Como a gente também tem o livro de orçamento aí do início aí da CDS. Então, a boa parte dos equipamentos tem essas datas entre o século XVIII e o século XIX. Jorge, vamos fazer um convite então para as pessoas, não só para essas que estão vindo aqui para a Baixada Santista, para Santos em razão do feriado, né, do carnaval, né, das festividades carnavalescas, mas é um equipamento que fica aberto constantemente, né, para um fim de semana, para um período de férias. Para as crianças, eu acho que deve ser bem legal, né, para elas terem esse contato com tudo que a gente tem aqui muito bem conservado. Então, só para reforçar, nesse carnaval, atividades normais aqui, tem o dia que fecha para manutenção? Como é que é a rotina aqui do Museu do Porto? O Museu do Porto de Santos, ele tem um atendimento de segunda a sábado, das 9 às 17 horas. Ele fecha no domingo, né? E mesmo nesse período de feriado e de carnaval, vai ter parte da equipe aqui atendendo. Gostaria de reforçar o convite, você que vai estar aqui na cidade de Santos, venha conhecer o Museu do Porto, né? Santos é reconhecido por diversos assuntos, café, futebol, mas também pelo nosso porto, e aqui a gente preserva boa parte dessa história. Legal, obrigado, Caio. Obrigado, Jorge, por nos atender, por nos receber neste dia. Agradecer ao Josenaldo Santiago, que fez as imagens, essas espetaculares imagens aqui do Museu do Porto de Santos. E assim fechamos esta edição do Conexão Porto Indústria, que volta amanhã a partir das 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.